Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como eu prometi para vocês na aula passada, depois da gente ver o maravilhoso mito de Gilgamesh, né? Que é o início do mito, isso é tipo o primeiro capítulo do mito, o mito é muito maior. A gente vai falar mais sobre ele aqui hoje. Agora a gente vai falar sobre os Sumérios, que são o povo que criou esse mito e a região onde eles moravam, que era chamada de Mesopotâmia. A Mesopotâmia se localizava numa região que é conhecida hoje em dia como Crescente Fértil, que ela é esse pedaço da Ásia, junto com esse pedaço da África, onde ficavam a Mesopotâmia e o Egito, e tinham muitos rios. Então era uma região que tinha esse formato dessa lua crescente aí, e era muito fértil porque tinha muitos rios. Então, a Mesopotâmia, durante centenas, milhares de anos, ela viu o desenvolvimento de várias cidades que cresceram a partir da agricultura na beira desses rios, que eram o rio Eufrates, que vocês estão vendo aqui mais à esquerda, que é o rio que aparece no mito do Gilgamesh, porque o Gilgamesh é da cidade de Uruk, que vocês podem estar vendo ela aqui dentro desse espaço vermelho, e também o rio Tigres, tá? Então, na margem desses dois rios, teve muita agricultura e permitiu o desenvolvimento dessas cidades que vão se desenvolver nesses povos. O primeiro povo a ter um domínio sobre a região, ainda entre o ano 3000 e 2000 a.C., são os Sumérios. Os Sumérios vão criar o mito do Gilgamesh, por exemplo, e vão estabelecer comércio entre as cidades. Depois dos Sumérios vão crescer os Babilônicos, que vão vir dessa cidade aqui, a Babilônia, que é uma cidade muito famosa e conhecida porque ela aparece na Bíblia, tá? Agora, os Babilônicos, eles vão dominar a região dos Sumérios e toda essa parte aqui, ó, que tá nessa cor mais escura, esse turquesa, sei lá. E depois vão vir ainda os Assírios, que são dessa cidade aqui de cima, aqui, ó, Assur, que vão chegar a dominar toda essa região que vocês estão vendo aí em verde. Inclusive, eles vão chegar a dominar o Egito durante algum tempo. Isso não vai durar muito tempo, não. De qualquer forma, como eu estava falando para vocês, essa palavra Mesopotâmia, ela vem da mistura de duas palavras do grego. A palavra meso, que quer dizer meio, e a palavra Potâmia, que quer dizer rio. Então, Mesopotâmia é a terra entre rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigres. O pessoal de lá mesmo não se chamava por esse nome, até porque eles não se entendiam como um povo só. Eles se entendiam como vários povos. Os sumérios, que são o mais antigo, influenciaram muito os outros. A língua chique, religiosa, era o sumério. Então, mesmo no tempo dos babilônicos e dos assírios, eles tinham contato com a língua dos sumérios e essa influência das cidades mais antigas, como Uruk, como Ur, tá? Mas depois as cidades que vão se tornar mais importantes com o passar do tempo são a Babilônia e a Assur, né? Que é a capital da Assíria lá em cima. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um documento histórico, que a gente já estudou o que são documentos históricos, que é chamado Estandarte do Rei Pabiussag de Ur, que é uma das peças mais antigas do mundo. Ele é de 2550 a.C., ou seja, ele tem mais de 4.500 anos de idade, esse objeto que vocês estão olhando. Só para vocês terem essa ideia. E ele foi feito por esse rei aqui, o Pabiussag, para comemorar as vitórias dele. Então era uma forma dele fazer propaganda dele mesmo, enquanto grande rei, enquanto diferente dos outros, enquanto conquistador. Então aqui, ó, no estandarte, que ele é um mosaico, né? Vocês podem ver que ele é feito de várias pedrinhas coladas. A gente tem aqui os soldados, a infantaria que a gente chama, né, que combatem a pé. A gente tem aqui, ó, os inimigos que são escravizados, os inimigos que são sacrificados para os deuses em honra do grande rei, né? Aqui também já dá para ver os carros de batalha, que são uma grande arma de guerra. Isso aí na época, galera, era uma
tecnologia assim muito avançada de batalha, porque o cara com o carro de batalha ele destruía vários inimigos da infantaria, tanto porque os cavalos iam passando por cima, como porque os caras ficavam protegendo e matando com as lanças, tá? Aqui, ó, do outro lado do estandarte, a gente tem a representação de um banquete, onde a gente está vendo aqui a figura do rei. Vocês estão vendo aqui o trono dele representado de maneira diferenciada por essa perna de animal aqui, fazendo a vez de perna do banco, cercado pelos nobres, pelos seus pares. O rei é representado maior para se destacar, não é porque ele é um gigante. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia do quanto o estandarte e o mosaico que tem nele são maravilhosos, olha aqui a harpa que o músico está tocando no banquete e olha como ela era de verdade. Dá pra gente perceber que ela era muito fiel. Mas dá para vocês verem também, ó, que falta o cabelo e a barba nela. Isso porque lá na Suméria já, e na Mesopotâmia de modo geral, os homens usavam uma barba bem grande e trançada. Vocês vão ver isso depois. Mas no mosaico eles não conseguiam colocar isso. Por isso que as pessoas e os objetos estão sem essa barba. Mas na realidade eles possuíam isso, tá? E aqui vocês podem ver também aqui a representação de alguns animais, como ovelhas, carneiros, o gado, tudo isso representando coisas daquela época que a gente pode estudar observando e analisando. Aqui sou eu fazendo uma visita ao Museu do Louvre, que fica na França, e é o maior museu do mundo, assim, quase todas as coisas da Mesopotâmia estão lá. Para vocês terem uma ideia, eu passei 2 dias, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, andando dentro desse museu, e eu não vi tudo. Quando a gente fala sobre o Egito, eu vou mostrar as múmias do Egito que eu vi nesse museu. Então isso aqui, ó, que vocês estão vendo, essas 2 estátuas, elas ficavam na entrada do palácio do rei Sargão, que foi o primeiro rei assim que dominou e invadiu a boa parte do que era a Mesopotâmia. Então, isso aí sou eu fazendo graça aí no meio, mas essas estátuas elas eram lamassus, que eram criaturas míticas, ou seja, só existiam nos mitos, elas não existiam de verdade, mesmo que as pessoas acreditassem que elas existiam. E elas serviam como proteção. Eles acreditavam que elas não deixavam os espíritos maus passarem. Então, por isso que eles construíam essas estátuas, que tinham cabeça de ser humano, corpo de touro e asa de pássaro. Ou seja, é um bicho que não existia de verdade, mas nos mitos aparecia. Por exemplo, no mito do Gilgamesh. Aqui do lado vocês estão vendo uma estátua feita do Gilgamesh. Aqui ele está segurando um leão, tá? Para representar como ele era gigantesco e poderoso, porque ele era um semideus. Na verdade, no mito fala que ele era 2/3 deus e 1/3 ser humano só, porque ele tinha sido feito pelos deuses, né? Mas lembrando que o Gilgamesh também é representado de forma parecida com esse rei Sargão, para que as pessoas identificassem o poder dos dois. A figura do poder real é o que o mito está defendendo, que o rei é o grande pastor que vai proteger as pessoas. Então, o Sargão vai fazer isso de várias maneiras e o mito do Gilgamesh serve para isso. Bom, aqui lá no museu também tem uma maquete de como seria o palácio do Sargão, tá? Aqui, ó, vocês têm um desenho mostrando aqui a parte principal do palácio, tudo isso, ó. Aqui, ó, tudo é a cidade. E vocês estão vendo que quase a cidade toda, essa parte central aqui, é o palácio do rei, tá? Então, a maior parte do que tinha, do que era da cidade, pertencia ao rei. Aqui é uma imagem feita no computador, tá? Mostrando como eram os muros da cidade. Aqui vocês podem ver os lamassus, né, ou as estátuas do Gilgamesh protegendo as entradas. Aqui uma pessoa, para vocês terem uma ideia de como eram grandes os portais. Aqui é um desenho também feito hoje em dia, mostrando como é que era a parte de trás da cidade, que ficava próximo do rio, onde tinha um porto, onde as pessoas podiam atracar. Essa aqui é uma imagem que eu tirei daquela série Cosmos, que eu já falei para vocês.
tá? Que tem 13 episódios. Em um desses episódios, que eles falam sobre o desenvolvimento dessas primeiras civilizações, eles mencionam essa mulher, a Enheduanna, que é uma personagem fantástica que eu não conhecia, eu conheci através da série, mas ela foi uma sacerdotisa da deusa Inanna, que era uma das deusas, e ela era filha do Sargão. E ela era poetisa, escritora, e ela fez uma coisa fantástica, galera. Ela foi a primeira pessoa a assinar o nome dela em alguma coisa. Então a gente conhece os textos que ela escreveu porque ela colocou o nome dela nos textos. Tá? Então depois a gente vai ter uma aula para falar mais sobre a pessoa dela, mas é só para vocês perceberem que ela era uma mulher nessa época fazendo coisas fantásticas. E reparem que ela é uma mulher negra. Bom, aqui a gente tem uma estátua mostrando essa deusa Inanna, para quem a Enheduanna rezava.